Vamos lá. Aí está. Vamos lá. Então, né, seguindo a nossa revisão. E aí amanhã ficam aqueles assuntinhos, né? Mais tchararã. Então vamos lá. Tá? Então, o primeiro tópico aí que nós temos ops, embriologia, tá? Embriologia, tu sabe, né? Não é um assunto recorrente, não é um assunto que aparece toda hora, tá? Mas que tem algumas coisinhas aí que a gente precisa ter cuidado, né? Caso venha aparecer alguma questão, tá? Então vamos lá, vamos indo. Então, ó, fases, né? Então, dentro das fases da embriologia, né, do desenvolvimento embrionário, nós temos então a fecundação, ali na sequência da fecundação, a segmentação, né? Nós temos a morulação, que faltou aqui, tá? A morulação. Depois a gente tem a blastulação, a gastrulação e a organogênese, tá? Então, ó, fecundação, as clivagens, blastulação, a morulação, né? A blastulação, a gastrulação e a neurulação. E depois, por fim, a organogênese, tá? Bom, primeira barreira, né, da fecundação, lembra no passado? Olha aqui, ó, caiu isso aqui, ó, tá? Então, caiu a zona pelúcida, né? Então, a corona radiata, a importância da corona radiata. Então, algumas barreiras quando acontece a fecundação ou para antes de acontecer a fecundação. Então, a acidez vaginal, que é causada pelos micro-organismos, né? Principalmente os lactobacilos. O muco, né? Substância, né? Que vai, vamos dizer assim, aprisionar, o que poderia ser uma substância que tem contato, né? Mucopolissacarídeos, né, que vai fazer aprisionar como é que se diz? Esses espermatozoides, né? A barreira gravitacional, né? Porque querendo ou não, os espermatozoides têm que andar, né? Contra a gravidade até encontrar o óvulo, que normalmente se dá na tuba uterina. A divisão tubária, porque lembra, a ovulação normalmente ela é única, um único óvulo, então vai ser de um lado apenas, então eles vão ter que se dividir, o que também já aí diminui a quantidade de espermatozoides e a chance de fecundação, tá? Os movimentos dos cílios que tem na tuba uterina e a corona radiata, né, que tinha a ver com a questão do ano passado, tá? Então, essas aqui são algumas barreiras para evitar. Então, tá vendo? O corpo feminino, ele vamos dizer assim, ele é averso, né, aos espermatozoides. Então, os espermatozoides precisam passar por todas essas situações para que aconteça, então, a fecundação, tá? Bom, após acontecer então a fecundação, nós temos o quê? Nós temos as divisões do zigoto. Pode ver, ó, que ele continua do mesmo tamanho. Ah, então, assim, como se a gente estivesse partindo um ovo em várias partes. Ele não vai aumentando, ele não vai, apesar de formar células menores, né? Ele não vai aumentando o tamanho, o volume, vamos dizer. Então, ó, o zigoto sofre as clivagens, ou também chamadas de segmentações, tá? Originando células menores chamadas de blastômeros, que vão formar a mórula e a blástula. A mórula, né? Vamos dizer assim, uma estrutura maciça, né? E a blástula uma estrutura, entre aspas, oca, tá? Então, ó, durante a segmentação não ocorre alteração no volume, que eu acabei de dizer para vocês, tá? Depois, ó, a morulação, né? Então, nada mais é do que o processo de formação da mórula, tá? Que vai, aí alguns autores colocam 64 células, 128 células, tá? Então, do ovo até a mórula, então eu tenho as segmentações ou clivagens. Depois, não esquece, mórula, eu tenho células tronco embrionárias, tá? Depois na blástula, ó, processo de formação da blástula, né, a blastulação. Então agora, aquelas células que estavam lá no meio da mórula, elas começam a migrar para a periferia. Então, ó, a blástula, né, blastocisto, né, possui uma cavidade chamada blastocele, cele cavidade, blástula, ou seja, cavidade da blástula, tá? E o blastocisto efetua a anidação. O que que é anidação? É o processo, né, que após fecundado acontece então dessa estrutura até a implantação no útero, tá?
Depois, olha aí, ó, o blastocisto efetua a anidação. Então, tudo isso aqui, ó, tá acontecendo ainda as segmentações ou clivagens, ou seja, desde o ovo até a blástula, tá? Então, passa por mórula e depois blástula. Depois, ó, o que que a gente tem aqui? Ah, opa. Ok? Nós temos então aqui o que, ó? Os tipos de ovos, tá? Lembra disso? Então, ó, os tipos de ovos nós temos os oligolestos, né? Ou seja, oligo quer dizer pouco, tá? Então, ó, pouco vitelo distribuído uniformemente pelo citoplasma, tá? Então, eu tenho no anfíoxo no homem. Ah, no nosso a gente trata até como alécito, né? Porque ele não tem vitelo, tá? Nos mamíferos, alguns até podem ter, mas ele normalmente não tem vitelo. O heterolécito, então, agora a distribuição é desigual, tá? Então, ó, pelo citoplasma, abundante no polo inferior, ok? Olha aqui, ó, tá? Depois o telolécito, ou também chamado de megalécito, grande quantidade de vitelo, ocupando todo o volume celular, mas tem também um polo animal e um polo vegetativo. Ou seja, né, só que vai acontecer as clivagens somente nessa região onde está o embriãozinho, tá? E depois o centro-leste, né, que é exclusivo aí, então, né, dos insetos, né, e até alguns plateumintos, vermes, né? Então, ó, vitelo abundante localizado no centro das células, tá? Os insetos aí de uma forma geral. Bom, depois que a gente fala então de ovo, a gente tem a segmentação, os tipos de segmentações. Então, ó, a holoblástica total, tá? E igual e desigual. Então, ó, igual ocorre em ovos oligolestos, ou seja, né, nesse carinha aqui, tá? E aí eu vou ter resulta pedaços iguais, que é esse caso aqui, ó, tá vendo? Vai gerar, então ele é completo, vai de um lado ao outro, dividindo 2, 4, 8, 16 e assim por diante. O desigual, olha lá, ó, ele vai acontecer então em partes diferentes, ocorre nos ovos heterolestos. Olha aqui, ó. Ah, por quê? Porque aquela parte menor, ou seja, a parte, vamos dizer assim, do polo animal, ela é menor, tá? Então, ela sendo menor, o que que acontece, né? Ela vai então produzir pedaços menores também lá, ó, no embrião. Então, aqui estaria o embrião e aqui estaria o vitelo, tá? Então, isso é a holoblástica, mas tá vendo? Ela acontece em todo o ovo. Agora, as meroblásticas, ela não acontece em todo o ovo. Ah, porque ela não, aqui tu tem uma grande quantidade de vitelo, tá? E aí tu não tem por que, vamos dizer assim, dividir o vitelo. Então, ó, não atinge todo o ovo, pode ser dois tipos, a discoidal e a superficial, tá? A discoidal ó, ocorre nos ovos telolestos, ou seja, naquele que tem uma parte de polo animal bem definida, que eu tinha falado para vocês, ó, essa aqui, tá vendo? Então a divisão vai acontecer só onde tem o embrião. Aqui é o embrião. O resto tudo, vamos supor, né, é a gema, que a gente chama de vitelo. Ah, então tá vendo, ó? 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. E aqui na superficial, né, a gente vai ter então nos insetos, ok? Ali também alguns plateumintos. Então eu vou ter, ó, também nessa região, somente aonde está, né? E aqui ele vai migrar, ó, para a periferia e o vitelo vai ficar no meio, tá? Então é essa a diferença. A mero não é em todo o ovo e a olo é em todo o ovo, tá? Depois aqui, ó, gastrulação, né? Saímos, passamos por mórula, passamos por blasto, a gente chega na gástrula. Então, o processo de formação da gástrula ocorre alteração no volume. Então, agora que vai aumentar o volume, tá? Então, a gástrula em corte, ela sofre um processo, lembra, de invaginação, e aqui eu vou começar a ter dois tecidos embrionários. Eu vou ter o tecido mais externo, chamado de ectoderma, e o tecido mais interno, que vai dar origem ao intestino primitivo, endoderma. A cavidade que se forma a gente chama de arquêntero. Entero, intestino, arqueo primitivo. Então, intestino primitivo. E aquele poro, vamos dizer assim, este poro aqui, né? Este poro aqui vai dar origem ou à boca ou ânus, ele é chamado de blastóporo. Se der origem à boca, protostômio, se der origem ao ânus, deuterostômios, tá? Então, ó, o que que eu tenho? Os principais eventos aqui da gástrula. Formação dos folhetos embrionários, 2, tá? Formação do arquêntero, tá? E formação do blastóporo, ok? Ó,
Depois a neurulação, olha lá como é que se forma a placa neural ou o tubo nervoso dorsal. Tá? Então aqui antes eu tinha a gástrula que acaba se fechando, né? E aí eu vou ter o quê? Olha lá, ó, eu vou ter agora a invaginação da ectoderme, por isso que o sistema nervoso se origina da ectoderme, tá vendo? Ah, e aí forma o quê? O tubo nervoso dorsal. Há um estrangulamento da endoderme, mas então eu já estou te dizendo que a mesoderme vai se originar da endoderme. Olha aqui, ó, tá vendo? Ah, isso aqui é endoderme, ó. Ah, tudo isso aqui em vermelhinho e amarelo. Ah, mas aí o amarelo o cara botou aqui para te mostrar o que que vai formar então a meso. E aí depois acaba estrangulando, né? E acaba formando a mesoderma, a mesoderma. E aqui internamente, tá vendo, ó? Internamente vai formar o celoma, tá? E aí então eu tenho agora a ecto em rosa, em amarelo a meso, dentro da meso aqui um celoma verdadeiro, porque é delimitado só pela mesoderma. E aqui eu tenho, né, a ectoderma. Aqui eu tenho a notocorda, que também se originou da endoderma, e lá o tubo neural, que já tinha se originado aqui em cima, ó, a da ectoderma. Aqui uma visão lateral, a de como está o nosso embriãozinho aí. Aqui um outro corte, ó, para te mostrar, né? Então, ó, notocorda, que é a estrutura de sustentação, né, do embrião, que pode ou não virar vértebras, já conversamos sobre isso, né? O tubo neural, ó, que na parte, né, vamos dizer assim, superior, e os celomas, aonde vão ficar os órgãos. E aqui embaixo, ó, como se a gente tivesse então o intestino primitivo, tá? Que eu vou ter boca e ele estaria ligado aqui ânus. Tranquilo? De boas? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, ó, depois eu tenho a organogênese, então a partir dos folhetos embrionários, opa, partir dos folhetos embrionários, né? Eu então vou ter, né, essa características, ó. Então, folhetos embrionários primordiais surgirão todos os tecidos e órgãos componentes do sistema adulto. Então, a endo, a meso e a ecto. E aqui então, aqui do que é principal, né? Então, o ectoderme forma a epiderme, seus anexos, isso de todos os animais, tá? E encéfalo e medula espinhal. Aí, nesse caso aqui, para aqueles que têm, tá? A mesoderme, olha lá, ó, notocorda substituída por vértebras, dermátodo, derme, musculatura estriada, esqueleto axial, poderia até dizer que era um tecido conjuntivo, ósseo, né? Aparelho urogenital, né? Sistema circulatório, musculatura lista, o peritônio, mesentério, esqueleto apendicular, membros. Ah, e a endoderme, aparelhos respiratório e tubo digestivo e suas glândulas, né? No caso aí, pâncreas e fígado. Além das outras glândulas, né? Que porventura vão ter ao longo aí desse, como é que é? Do sistema digestório, tá? Os anexos embrionários, né? Então, ó, são estruturas, né, que dão suporte ao embrião, né? Ou seja, né, que fazem com que a vida seja viável. Então, temos vários, né? Córium, nós temos, então, o vitelo, tá? Então, tem como é que é? O saco vitelínico. Eu vou ter o amnion, eu vou ter o alantoide, eu vou ter, né, várias estruturas aqui. Então, ó, saco vitelíneo, amnion, alantoide, córium, placenta e cordão umbilical. Saco vitelino, onde está o vitélio. Amnion, olha aqui, ó. A estrutura que protege o embrião. Tá? Alantoide armazena as excretas, né? Corium, olha lá, a membrana coriônica também protege, evita ressecamento, etc, etc. E aí os outros a gente vai conversar. Primeiro deles, né? Olha aí, ó, o vitelo, tá vendo? Ó, passarinho aí se desenvolvendo, uma ave se desenvolvendo e ainda ali, ó, pedaço do vitelo, tá? Então, isso aqui é a função da gema, aquela, ó, ok? Então, ó, o primeiro deles, né? Então, o que que eu tenho aqui? Cordão umbilical, tá? É uma adaptação, ó, exclusiva de mamíferos, liga o feto e a placenta materna, quem? Cordão umbilical. Apresenta duas artérias e uma veia, garante a nutrição e respiração do embrião, importantíssimo, né? Formado pelo alantoide e pela vesícula vitelínica, tá? Por isso que nós não temos vitelo, né? Entendeu? Porque a vesícula vitelina, ou saco vitelínico, ele vai formar o cordão umbilical, tá? Depois a gente tem o quê? Placenta, né? Característica dos mamíferos,
tá? Por ter origem mista, ó, para alguns autores não é um anexo embrionário. Por que que é mista? Porque tem tecido do feto e tem tecido da mãe, tá bem? Troca de compostos, ou seja, né, nutrientes, gases e assim por diante. Produção de hormônio. Lembra qual é o hormônio que é produzido aqui na placenta? Pode ser dois. Um, dois basicamente, né? Tem outros vários, mas que não é de nível de ensino médio. Mas vamos lá. Mas dois que pode aparecer. Quais são? Quais são? Hum, vamos ver. O beta-HCG e progesterona. Isso aí, tá? O beta-HCG, né? O hormônio gonadotrofínico choriônico, né? E também, que é o que a gente detecta se a pessoa tá grávida ou não. E depois, né, lá. Deixa eu ver. Vamos botar aí décima. Não, décima não. 16 semanas. Vamos botar entre 16 e 20 e poucas semanas, né? A responsabilidade, então, passa da produção da progesterona a ser da placenta e não mais do corpo lúteo ou corpo amarelo, tá? Então, ó, nutrição também, proteção e respiração, tá? Adiante. Ó, aí fazendo a comparação, né, nos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, ou aves e mamíferos, então quem tem, quem não tem. Então, ó, peixes só tem saco vitelínico, tá? Anfíbios tem só saco vitelínico. Répteis tem saco vitelínico, âmnion, córeo e alantoide. Aves, né, vai ter todos esses mesmos aqui, tá? E os mamíferos, aí vão ter também a placenta, ok? Então, a comparação entre os vertebrados aí. Passamos para a histologia animal. E aí, na histologia animal, nós temos aqueles quatro tecidos, né? Quatro tecidos, e esses quatro tecidos são epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. Bom, o que que a gente tem aqui? Então, eu tenho funções, né? Revestimento, proteção, absorção, secreção e trocas gasosas. Não esquece que o tecido epitelial, por não ter espaços intercelulares, ele, a gente conversou isso ontem, né? Ele vai ter uma grande quantidade de junções comunicantes, adesivas, né, GAP, desmossomos, interdigitações e assim por diante, tá? Então, ó, células justapostas, elevada taxa de multiplicação, né, superfície aderida ao tecido conjuntivo, está sempre associada a um tecido conjuntivo, na lâmina basal. E aí eu vou ter então também ausência de espaços intercelulares e também é um tecido avascular, tá bem? Só que aí nós temos, né, o tecido epitelial de revestimento e nós temos o tecido epitelial glandular, o secretor, ó. Então, as glândulas, elas podem ser, né, de acordo com o local onde elas secretam, endócrina, olha aqui, ó, endócrina, secreta substâncias dentro do corpo na corrente sanguínea, nesse caso na corrente sanguínea, e as exócrinas secretam substâncias para fora do sangue, tá? E as anfícrinas, tipo o pâncreas, que vai ter tanto uma como outra, tá? Ou seja, né, vai ter apresentar a função endócrina e a função exócrina. É exemplo clássico, né? Suco pancreático é a porção exócrina do pâncreas e a produção de insulina e glucagon é a parte endócrina, tá? Aquela outra classificaçãozinha, lembra, ó, merócrina, holócrina e apócrina. Então vamos começar aqui na holócrina. A holócrina, ó, as células se fragmentam com a produção e secreção e depois morrem. Então ela libera tudo, né? Além da secreção, ela também libera a célula. Tá? Depois, a merócrina, a célula elimina a secreção e continua viva. Então aqui na merócrina é só a secreção. E na apócrina, ela vai eliminar a secreção e parte do citoplasma, tá? Então aqui é toda, aqui é só a secreção e aqui é a secreção e parte da célula. E aqui os epitélios, né? Então, ó, epitélio simples, né? Eu vou ter pavimentoso, eu vou ter estratificado, quando tem várias camadas, pseudoestratificado, aquele que parece ter várias camadas, tá? E aí, então, e aí não esquece que o tecido epitelial, né? Ele tá sempre aqui, ó, em estruturas como o epiderme, ele vai formar, por exemplo, as mucosas, tá? E as mucosas têm várias funções, ok? Além de proteção, ela também pode fazer absorção. Pensa na mucosa intestinal, inclusive lá
né, com as microvilosidades, tá? Depois, ó, os tecidos conjuntivos, então, ó, uma origem mesodérmica, células espaçadas, então aqui eu tenho uma matriz extracelular amorfa, né? Então, ó, muita matriz, muito colágeno, ou seja, fibras. Então, eu tenho fibras elásticas, fibras colágenas e fibras reticulares, tá? E está distribuído por todo o corpo e está sempre associado a algum outro tecido, inclusive pode ser a outro tecido conjuntivo. Não esquece que o epitelial sempre estará associado a um conjuntivo. É um tecido vascularizado na maioria dos casos, tá? Então, ó, tipos de células específicas, então o fibroblasto, né, sintetiza o colágeno e a matriz. Ah, os mastócitos, olha lá, ó, heparina e histamina, né? Heparina, um anticoagulante, histamina, um antialérgico, tá? Antialérgico nada. É um vasodilatador. Tá? Ó, os plasmócitos são células de memória, produzem anticorpos. E os macrófagos, lembra? São aqueles que se transformam a partir de monócitos por um esquema chamado, né, de apodese, tá? Ainda, olha aqui, ó, podem aqui condroblastos e condrócitos, aí especificamente da onde? Das cartilagens, né? Então, ó, sintetiza colágeno, crescimento aposicional e os condrócitos, né, também aí são células que vão produzir a mesma coisa, né, só que de uma forma, vamos dizer assim, menor, tá? Aí os tecidos conjuntivos, ó, propriamente ditos, né? Então eu tenho frouxo. Se ele está dizendo que é frouxo, então tem poucas fibras colágenas, tá? Então, ó, composta de colágeno, responsável por sustentação, elásticas e reticulares, como qualquer tecido conjuntivo. Mas o frouxo, então, tem pouco. O denso, não esquece, ele tem muitas fibras colágenas. Só que esse denso, lembra, ele pode ser modelado, está nos tendões e ligamentos, aonde as fibras estão, né, formando feixes. E no caso aí, né, do não modelado, denso não modelado, tem muita fibra, só que essas fibras não estão organizadas, tá? Depois a gente passa para os tecidos de propriedades especiais, adiposo, tá? Então, o tecido conjuntivo adiposo, né? Ele vai ter grandes vacúolos dentro, lembra? Esses vacúolos, olha aqui, ó, parece um ovo, mas é um adipócito, tá? Com uma grande vesícula de gordura dentro dele, tá? Rearmazenamento lipídico, né? Reserva energia. E em alguns animais, ele vai servir como isolante térmico. Aqui no meio, ó, tecido conjuntivo cartilaginoso, é um tecido avascular, sem vascularização, né? Então, ó, resistente, rígido, né? Mas ao mesmo tempo flexível. Tem dificuldade, vamos dizer assim, né? Para coagulação, nada, para regeneração, tá? Porque como ele não tem vaso sanguíneo, só quem tem é o pericôndrio, que é a volta da cartilagem, a membrana que envolve, então ele também tem pouco, tá? Amortecimento, né, para diminuir os impactos e assim por diante, tá? Então, ó, condroblastos e condrócitos são as células específicas. O tecido conjuntivo ósseo, né? Então, ó, sustentação corporal, serve de sustentação para os músculos, reserva de íons, né? Proteção de órgãos e assim por diante, ó. Rico em cálcio, magnésio e fósforo, tá? Auxílio na movimentação, tá? Três células, lembram delas? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Aqui a gente tem uma questão de desdiferenciação, lembra? Células indiferenciadas, células diferenciadas e células desdiferenciadas. Então, ó, os osteoblastos, ó, jovens, responsáveis por manter a matriz óssea. Então, eles vão sintetizar, produzir a matriz óssea. Na matriz tem as fibras, tem os sais, tem a organização. Beleza. Ah, e eles envelhecem. E aí se transformam em osteócitos, células velhas que ficam cercadas pela matriz óssea. Ok. Caso aconteça uma fratura, lembra? Estes osteócitos têm a capacidade de se transformar em osteoblastos. Ah, isso é um processo de desdiferenciação, tá? Então, aí para, vamos dizer assim, remodelar e reorganizar aquela parte da fratura, que a gente chama de para fazer o calo de ossificação. Aqui na cartilagem, tanto o condroblasto, depois que ele envelhece, se transforma em condrócito, ele já não tem essa capacidade, ok? Só que aqui aparece uma terceira célula, né? Os osteoclastos, que estão sempre relacionados com esses outros dois, mas principalmente os osteoblastos, tá? Os osteoclastos, eles vão fazer o quê? Vão retirar, né? Vão retirar, então, a matriz. Para quê? Para que estimule os osteoblastos
né, sempre a colocar essa matriz. Então, mas não esquece que tem dois hormônios aí ligados. Aqui os osteoblastos têm um hormônio chamado de calcitonina, que é produzido na tireoide, tá? Então a calcitonina estimula os osteoblastos a sintetizar a matriz. E os osteoclastos são estimulados a retirar essa matriz para, né, forçar, vamos dizer assim, esse ciclo de renovação dos ossos. Tu vai ter também o quê? Tu vai ter um outro hormônio produzido numa outra glândula, chamado paratormônio, tá? E o paratormônio, eles são produzidos pelas paratireoides. Ok até aqui ou não? Tranquilo. De boas, na Lagoas? Nenhuma novidade, né? Se tu me disser que não tem nenhuma novidade, já fico feliz. Ah, beleza. Ó, então, aí no tecido sanguíneo, né? Tu sabe que ele é extremamente complexo e tal. Vamos lá, plasma, né? Então, o que que é o plasma? É a matriz extracelular desse tecido conjuntivo sanguíneo. Ah, então o que que eu tenho aqui? No plasma eu tenho a água, eu tenho sais minerais, eu tenho proteínas, eu tenho excretas, eu tenho hormônios. Então, uma das funções do sangue, vamos dizer assim, é o que? Transporte de substâncias, gases, né? Oxigênio, CO2. Ah, ó, depois, como a gente chama, né? A gente tem os elementos figurados, né? Então, ó, os elementos figurados, quem são? Glóbulos vermelhos ou as hemácias, ou também chamados eritrócitos. Função dela, transporte de gases. Não esquece que as hemácias de mamíferos, elas são o quê? Anucleadas, elas não têm núcleo. Isso faz com que ela tenha também um tempo de vida curto, né, perto das outras. Então ela tem em torno aí de, no máximo, 90 dias, né? 3 mesinhos. Então, ó, ela é anucleada, ela é bicôncava, tá? Tem a hemoglobina que necessita de ferro para que ela exista. Não esquece que a falta de ferro na alimentação pode causar uma anemia, que nós conversamos ontem. Anemia ferro priva, tá? Então, sintomas da anemia: cansaço, lentidão, sonolência, desmaios, fraqueza, né? Por isso que causa o desmaio, ok? Depois, ó, plaquetas, né? São fragmentos celulares, se originam do megacariócito, também pode ser chamadas de trombócito. Daí vem a doença aquela chamada de trombose, tá? Então, ó, fragmentos de célula que participam da defesa e coagulação sanguínea. Então vamos tentar. Lembra? Protrombina é transformada em trombina, que faz fibrinogênio virar fibrina. Vou repetir. Cortei o dedo. Quando eu corto o dedo, existe um sinal químico para as plaquetas. As plaquetas vão liberar uma enzima chamada tromboplastina. A tromboplastina, junto com cálcio, lembra de ontem? Retículo endoplasmático liso, ah? Junto com cálcio, junto com a vitamina K, que vai ser enviada lá pelo fígado, vão fazer a protrombina, que é uma proteína inativa, se transformar em trombina. A trombina é ativa. A trombina vai fazer o fibrinogênio, que é inativo, se transformar em fibrina, e aí a gente tem a rede de coagulação. Não esquece que as pessoas hemofílicas têm deficiência de coagulação ou ausência total de coagulação. E é genético, não tem cura, pelo menos por enquanto. Tá? E aí a gente chega nos glóbulos brancos, né? Ou também chamados de leucócitos. Então vamos lá. Eu vou tirando esses aqui que a gente já falou, eu vou falar nos outros, tá? Então vamos lá. Vou começar por aqueles que é básico, ácido e neutro, tá? Basófilo, lembra? Basófilos fagocitam bactérias, pode até fagocitar vírus, mas eles também estão relacionados a reações de alergia, assim como os mastócitos também. Então eles liberam histamina, tá? Os basófilos. Depois eu tenho os neutrófilos. Lembra? Neutrófilos, toda vez que falar de neutrófilos, tem que pensar ele em associação com o pus, aquela secreção que é produzida ali. Então não esquece que os neutrófilos literalmente se matam para nos ajudar, produzindo toda aquela substância ali do puzinho, ok? E aí eu tenho os acidófilos qual é o outro nome dele? Eosinófilo. Esses caras estão sempre associados a infecções parasitárias. Uma tênia, um esquistossoma, assim por diante, uma lombriga, o ascaris, né? Então, tu tem alguma verminose, tem, esses caras vão aumentar a quantidade deles no teu corpo.
Então, tu vai fazer um exame de sangue, que a gente chama de hemograma, né? Tu vai fazer um hemograma, nesse caso aí especificamente só um leuco, ó, leuco, né? Branco, né? Leuco branco, leuco branco. Leucograma, e aí ele vai te dar lá o que é normal, o que não é normal, o que é normal, o que não é normal, o que é normal, o que não é normal, e vai te perguntar que doença tu poderia estar abaixo. Aí tu teria que, se tivesse muito altos acidófilos ou, né, eosinófilos, tu tinha que marcar alguma doença relacionada a, por exemplo, alguma verme. Então, algum verme. Então, poderia ser tênia, poderia ser ascaridíase, poderia ser filariose, poderia ser teníase, poderia ser cisticercose, sei lá. Tranquilo até aqui? Ah, esses três, tá? Tá faltando ainda no mínimo mais dois, ok? O monócito, que a gente já conversou, que ele existe no sangue, tá? Nos tecidos ele se transforma através da diapedese em macrófago, ok? Depois vou para os linfócitos. Então eu tenho o linfócito T de tartaruga, aquele cara que está relacionado ao HIV, lembra? Ao HIV, tá? Então, por quê? Porque os linfócitos T são vários. T citotóxico, ó, citotóxico, citotóxico. Células infectadas por vírus, células cancerígenas, o citotóxico ataca. Ah, o SK, né? Ou somente linfócito TK, né? Que é o killer, é o assassino, ou seja, mata de tudo. Aí depois tem o TCD4, TCD8, aí tudo numerado, né? Tudo linhagens, que aí vai ser específico para cada um, né? Por exemplo, do HIV, tu não precisa saber, né? O CD4, CD8 são os principais, aqueles que fagocitam o HIV, e aí o HIV faz um ciclo lítico dentro dele, tá? Depois está faltando um que é o linfócito B, que também produz anticorpo, assim como os plasmócitos. Inclusive, os linfócitos B se transformam em plasmócitos. Tranquilo? Tranquilo. Adiante. Ah, adiante. Aí, ó, tecido muscular, né? Então, ó, tecido muscular, só para lembrar quem são, né? Tecido muscular liso ou não estriado, tecido muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. Vamos lá. Então, vou pegar primeiro aqui o liso, né? Ó, controlado pelo sistema nervoso autônomo, por quê? Porque ele tem contrações involuntárias, lembra? A gente não tem controle sobre ele, tá? Então, ó, e também alguns hormônios podem influenciar, tá? Movimento, as fezes, a urina e assim por diante, ok? Tá no útero, sistema digestório, na bexiga, então a gente não controla a bexiga e assim por diante. Ó, músculo eretor do pelo. Depois o músculo estriado cardíaco, né? Então, ó, o que que eu tenho? Ah, as células são fusiformes, né? Só, sempre lembrando, e um núcleo por célula, tá? Sem estrias. Depois, ó, o cardíaco, controlado também pelo sistema nervoso autônomo, a influência hormonal. Ó, bombeia o sangue, óbvio, né? E características celulares, ó, células cilíndricas ramificadas, contração involuntária e assim por diante, ok? Passo para cá, estriado esquelético, né? Também tem estrias, beleza, controle somático, ó, o sistema nervoso. Controle somático, ou seja, voluntário, e aí eu vou ter, lembra, o sarcômero, que é aquela estrutura que é onde acontece o deslizamento das fibras, actina e miosina, e aí a gente vai ter, né, o aumento do volume ou a diminuição do volume, tá? Também um controle agora voluntário, ok? Lembra disso? Ah, inclusive a mesma imagem que eu tinha utilizado lá nas nossas aulas, tá? Fibras de contração lenta, fibras de contração rápida, que a gente chama tipo um, tipo 2, tá? Então, contração lenta, mais fraca, menor volume, muita mioglobina. Pensa, mioglobina é a mesma coisa que hemácia, tá? Hemoglobina, mil, só que mil é o prefixo de músculo, tá? Então, a mioglobina, então tem muito oxigênio chegando, muitas mitocôndrias para fazer muita respiração, processos aeróbicos, ou seja, né, são fibras de resistência, tá? Já as fibras rápidas ou do tipo 2 são de contração rápidas e de potência. Então, não tem tanta resistência. Maior volume, pouca mioglobina, pouca mitocôndria, processos anaeróbicos, tá? Aqui, então, ó, corrida de 100 metros, né? Fibras rápidas, curta duração, explosão, ok? E aqui a maratona, né? Fibras lentas de longa duração. Então, muita mioglobina, muita mitocôndria nessas fibras. Menor volume, ó, o corpinho aqui das criaturas, ó.
tudo fininho. Olha aqui, o cara aqui já é todo musculoso, todo cheio de, né, de, vamos dizer assim, potência, maior volume, né? Como, por exemplo, eu. Ah, então vocês sabem, por exemplo, que isso é uma característica minha aí, vocês que têm aula comigo, vocês sabem, ok? Bom, depois na sequência, então olha aqui, ó, o que que a gente tem? Nós temos um tecido nervoso, né, que é o último. Então esse tecido nervoso, ele apresenta células, várias, né? O neurônio é o principal, mas nós também temos, ó, só para te lembrar, as ependinárias, né, que são aquelas que vão ficar revestindo lá o tecido nervoso, os astrócitos, né, que dão suporte, né, as micróglias, que são células de defesas, os oligodendrócitos, lembra? Que produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central, e as células de Schwann, que produzem também a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico, tá? Vou lá para o outro lado. Ó, tem o quê? Tem um neurônio. Lembra que o neurônio ele é sempre unidirecional, o impulso nervoso, dos dendritos para as ramificações. Então, é dendrito, axônio, ramificações, tá? A bainha de mielina, lembra que ela existe para isolar, tá? Mas mesmo assim, nós temos os nódulos de Ranvier, lembra? São esses espacinhos. Então, por isso que a gente diz que o impulso elétrico ali, ele é saltatório. Consequentemente, ele é mais rápido, tá? E a bainha de mielina faz, então, com que ele seja contínuo. A sinapse, tu sabe muito bem, ontem nós vimos, inclusive, né? Nós podemos ter de dois tipos, a sinapse química e a sinapse elétrica. A química, né? Ela é produzida ou ela tem a participação de neurotransmissores, tá? E a não química, vamos dizer assim, né? A elétrica, né? Tu vai ter então a participação de quê? Junções GAP. Lembra aquelas estruturas de associação ali entre membranas plasmáticas. Tranquilo? Não esquece, ó. Neurônio polarizado, teoricamente, eu tenho o quê? Um neurônio que está em repouso, tá? Despolarizado, o impulso está passando. Repolarizado é quando ele volta ao normal. E isso tem a ver com a bomba de sódio e potássio que eu falei ontem para vocês, aonde as cargas são positivas externamente, e negativas internamente, devido à saída de três sódios e entrada de dois potássios. Quando passa o impulso, isso se inverte. E é aí que entra, né, o sódio e sai o potássio. E aí elas ficam sempre fazendo esse mecanismo aí, tá bem? Não esquece a lei do tudo ou nada. Lembra a lei do tudo ou nada? A lei do tudo ou nada, o que que é? Eu preciso estimular, ou seja, ter um processo de despolarização suficiente no neurônio. O estímulo precisa ser suficiente para que então esse impulso nervoso aconteça, senão ele não é estimulado. Boa, de boas tecidos ou não? Alguma novidade? Nenhuma, né? Por enquanto, nenhuma. Tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá. Que a gente tem agora? Tchan, 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 tchan. Fisiologia, né? Então, a parte aí fisiológica, safo. Vamos lá. Ó, então, sistema nervoso, já vamos emendar aqui, né? Então, ó, função, processar, armazenar informações, né? Funcionamento fisiológico, comportamento, tá? Isso aí também serve para o tecido, né? Não esquece. Bom, aí depois o que que eu tenho, né? Eu tenho, então, as estruturas do sistema nervoso central. Lembra? Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico, formado por nervos e gânglios. Vamos lá. Então, o cérebro, né? Que é a maior parte do encéfalo. Processa informações, hemisfério ó, direito, controla o lado esquerdo, né? Criatividade, lado esquerdo, controla o lado direito, razão. Então, quem é mais criativo, quem é mais, né? Quem é mais da razão, então, quem é mais impulsivo também, ó, aí tem um estímulo aqui no lóbulo parietal, né? O lóbulo anterior, tá? Cerebelo, né? Tchá, 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 controle do equilíbrio, né? Hipotálamo, tu sabe que ele tem uma função endócrina, produção de hormônios, além de controlar a temperatura, fome e sede. Há o tronco cefálico, tá? Então, ó, controle das funções vitais. Bulbo, lembra? Centro cardiorrespiratório, né? Centro cardiorrespiratório. Hoje até a gente estava falando sobre isso, né? Lá, eu acho que a Isadora, não, a Isadora não tá aí, né? Não tá online. A gente estava conversando sobre isso, alguma coisa de uma lesão no bulbo, né? Se a pessoa caísse e tal. Então, ó, depois, lembra que no periférico, né, não é uma divisão, digamos assim, anatômica, né? É uma divisão mais. Tá isso aí. Olha aqui, ó.
Nós temos uma divisão mais funcional, né? Então, ó, o simpático e o parasimpático. O simpático, né, mediado pela noradrenalina, tá? Ou somente como, né, adrenalina. Então, a ação te coloca o teu corpo em estágio, né, de perigo, né? E o parasimpático, né, acetilcolina, que traz esse relaxamento, tá? Então, eles vivem, vamos dizer assim, brigando o dia inteiro. Tá? Então, quando, por exemplo, tu toma um energético, tu estimula quem? O simpático, né? Tu fica agitado, às vezes insônia, pode ser uma excessivas doses de adrenalina, ou o teu simpático mais ativo que o parasimpático, tá? Então, ó, inclusive pode aparecer alguma coisa misturando a medicações, né? Se tu precisa relaxar, qual seria a parte aí? O parasimpático, né? Então, tu toma um calmante, aquele famoso calmante, né? Ele atua no mecanismo parasimpático, estimulando, né, o parasimpático ou inibindo o simpático, né? Isso pode atuar dependendo do tipo de medicação, né? Mas aí, né, só médico vai saber essas coisas, tá? O reflexo, né? Não esquece, tem a participação do sistema nervoso central, mas não tem o processamento, né? Então, quem responde é a medula espinhal. Então, o reflexo existe para nós justamente para quê? Para nos defender, nos proteger de situações de perigo, tá? O somático, né? Então, ó, neurônios sensoriais e motores, né? Ou seja, o somático é aquela parte voluntária. E o autônomo, tu sabe, né? Que ele é dividido em simpático e parasimpático é apenas, então, né, questões involuntárias, tá? As meninges são as membranas protetoras, caixa craniana, a parte óssea que protege, né, o sistema nervoso central, e a medula, né, também as informações, conduz para um lado e para o outro, ó, tá vendo? Conduz para um lado e para o outro, mas também ela tem participação muito importante no reflexo. Tranquilo? Tranquilo. Sistema sensitivo, né? Então, olha aí, ó, que eu coloquei, né? Então, o que que a gente tem, né? Primeira coisa, ó, pele. Então, na pele nós temos vários, lembra dos corpúsculos? Então, o corpúsculo de Krause é um mecanorreceptor. Corpúsculos de Messner também é um mecanorreceptor. Os de Merkel também mecanorreceptor. Os de Ruffini também mecanorreceptor, e os de Vater-Prassini também mecanorreceptor. Tá vendo? Só que aí cada um, obviamente, vai ter uma função mais específica, né? Então, ó, aqui é termo, temperaturas, terminações nervosas, tato e pressão, vibrações, né? Um vai ser mais isso, mais aquilo, tá? Eu não me importaria isso pro Enem, tá? Só lembra que eles existem. Agora, quem vai fazer URGS, aí depois, né? Acredito que seria legal se tu soubesse cada um deles. Bom, né? Depois a gente tem ó, a questão do paladar, e aí no paladar nós temos as papilas gustativas, lembra? As papilas gustativas são aqueles locais onde irão captar, não esquece, ali é captação. O processamento dessa informação é no cérebro. Depois o olfato, né? O nariz, onde nós temos células sensoriais, na parte superior das fossas nasais, onde tem o bulbo olfativo. Tá? Depois a zoreba, né, que caiu acho que ano passado, né? Foi a última questão que caiu daqui. Aonde nós temos então, né, a parte externa da orelha, a parte média da orelha e a parte interna da orelha. Então eu tenho aqui os canais semicirculares, que é equilíbrio, e eu tenho a cóclea, aonde estão as células ciliadas, que são as células sensoriais que nos darão o quê? O estímulo para a produção da audição. Aqui os três ossículos aqueles, né? Não esquece que aqui existe uma tuba auditiva, isso aqui é canal auditivo. Aqui está a tuba que se liga à faringe para fazer o quê? O equilíbrio, lembra? Para que quando a gente tenha ande num avião ou mergulhe e tal, a gente não tenha diferenças muito grandes e não rompa o tímpano, que é uma membraninha que está aqui, né, entre a orelha externa e a orelha média. E aí no olho, né? Tu sabe que essa aí é uma questão que vira e mexe e aparece, né? Então, ó, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui ambiente muito iluminado, a gente tem uma miose. Ambiente pouco iluminado, a gente tem midríase, tá? Ou seja, dilatada. Uso de drogas, por exemplo, estimulantes, cocaína e tal. Ó, a pessoa fica com midríase. Então, o que que a gente tem aqui na formação do olho? Ó, eu tenho aqui a córnea, depois eu tenho a íris, a parte colorida, e aí depois eu tenho a minha lente, que é o famoso cristalino.
Ah, e lá no final eu tenho o quê? Como é que é o nome? Retina. Na nossa retina, nós temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Até comentamos sobre eles ontem. Ó, menos numerosos os cones, detectam as cores, né? E aí depois tu tem os bastonetes, ó, mais numerosos, detectam formas, detectam contrastes, claro e escuro, visão noturna, olha aí a cegueira noturna, tá mais associada então aos bastonetes do que os cones, né? E aí um outro tipo de pigmento. E aí eu vou aqui para dois probleminhas, né? Então a hipermetropia e a miopia. Lembra? A miopia é aquele que se forma antes do olho. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Puxar, ó, puxar próximo a mim, a minha mão, né? Eu tô lendo aqui, eu tenho que fazer aqui assim, ok? Ou a hipermetropia, que a imagem forma teoricamente atrás, né? E aí eu vou afastando o tio Elton quando tem que enxergar alguma coisa. De boas aqui ou não? Deu para relembrar algumas coisinhas aí? Tranquilo. É bom, né? Ó, depois o que que a gente tem, né? Sistema endócrino, né? Tu sabe que esse aí, né? Se tivesse que apostar em algum, eu apostaria ou olho, né? Ou também sistema endócrino, mas tu sabe que pode aparecer qualquer um, né? Então, ó, hormônios, né? São específicos. Temos a hipófise tem duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise, né? A adenohipófise, lembra, é a parte produtora de hormônios. A neurohipófise é a parte que não produz hormônios, mas ela secreta. Então vamos a alguns aqui, ó. Vamos a alguns, como se diz, hormônios. FSH, né? Folículo estimulante. Lembra que a gente conversou ontem, né? Acho. Ah, então o folículo estimulante, ele vai estimular o quê? Conversamos, né? Último slide, inclusive, ó. O FSH, ele vai estimular o folículo a ser liberado. Lembra? Vocês, mulheres, nascem com um folículo pequenininho. O óvulo já, né, em meiose 2 interrompida e depois a produção de FSH que vai fazer com que ele produza. O LH, né, olha aqui, ó, que ele vai estimular os testículos, a produção de testosterona e vai estimular também a ovulação, no caso das mulheres. O GH, lembra? Somatotrófico, crescimento. E aí eu quero te lembrar do quê? Quando criança, muito hormônio, gigantismo. Pouco hormônio, nanismo, nanismo hormonal. Ah, e aí, quando tu é adulto, lembra? Ó, queixão, né? Tu vai ter o quê? A acromegalia, tá? Beleza, aí depois aqui o tireotrófico, né? A gente vai ter o gonadotrófico, a gente vai ter o adrenocorticotrófico, que são hormônios produzidos na adenohipófise que vão estimular as outras glândulas pelo mecanismo de feedback positivo, tá? A neurohipófise recebe dois hormônios, lembra? Cadê meu curso? Ah, tá aqui. Recebe dois hormônios do hipotálamo. Primeiro deles, a ocitocina, né? Então, ó, que libera. Tem a prolactina. Tá aqui a prolactina, né? Eu pulei. A prolactina que produz o leite. Então, a ocitocina, ela faz o quê? Contrações uterinas, o hormônio do parto, e também a amamentação, ou seja, ejeção do leite. E o ADH, né? Também conhecido como vasopressina ou antidiurético, né? Ele vai evitar a perda de água. Lembra que já caiu no Enem o ADH, tá? Só que o ADH, qual é o problema, a diferença? Ele também causa diabetes. Só que aqui é diabetes insípidos, tá? Diabetes insípido, ficou cortadinho aqui, ó. Diabetes insípido, já caiu no Enem essa questão, ok? Então, uma pessoa que urina muito, pessoa que tem diabetes urina bastante, só que ela vai várias vezes ao banheiro durante o dia em poucas quantidades. Quem tem diabetes insípidos, ele vai também várias vezes, só que urina em grande quantidade, em grande, urina muito volumosa, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. O resto é praticamente tudo igual. Muita sede, né? Boca seca, etc, etc. Gônadas, olha lá, ó. Testículos, né? Produzem a testosterona, caracteres secundários, ovários, estrógeno e progesterona, tá? Estrógeno, tu sabe, né? Regula ali ciclo menstrual, né? Participa desse processo. E a progesterona, né? Tu vai ter, então, a regulação de como é que é? Ah, espessamento de endométrio, né? Vai ser um hormônio também responsável pela manutenção da gravidez, caso, né, aconteça um corpo gravídico e assim por diante. As adrenais, né, também chamadas de suprarrenais, então tu tem a adrenalina, né, sempre em estado de fuga, de luta,
né? E depois no córtex tu tem os corticoides, tá? Lembra? Os corticoides, aldosteronas, androgênicos, mas principalmente o corticoide, né, que é o nosso corticoide natural, e evita inflamações, tá? Pâncreas, sempre importante. Ilhotas de Langerhans, dividido em beta e alfa. Células beta vão produzir a insulina, células alfa vão produzir o glucagon, né? Insulina estimula a glicose a entrar nas células, glucagon estimula a saída desse açúcar das células, através de um processo chamado de glicogenólise. Então, também já foi questão de prova. Quem era o hormônio responsável por esse açúcar no sangue é o glucagon. Ou seja, ele quebra o glicogênio no interior das células, principalmente do fígado, e aí então ele estimula a liberação, tá? Vou pular aqui para tireoide, ó. E aqui não esquece, né? Insulina, no caso da insulina, diabetes tipo um, diabetes tipo 2. Diabetes tipo um, ela é, né, insulino dependente, tá? Diabetes tipo 2 teoricamente, é comportamental, tá? Tireoide, T3 e T4, metabolismo basal, né? Aí tu tem o hipotiroidismo, né, quando produz pouco, né? O hipertiroidismo, quando produz muito, e tu ainda tem o bócio, lembra? O bócio endêmico, que é aquele inchaço, né, o famoso papo, quando falta iodo na alimentação, que também vai ter os mesmos sintomas do hipotiroidismo. E aí também tem outro hormônio chamado calcitonina, que vai estimular quem? Tchan, 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 os osteoblastos a sintetizarem a matriz óssea, tá? E lá nas paratireoides nós temos um único hormônio chamado paratormônio, que ele vai atuar em cima de outra célula do tecido ósseo, chamado de osteoclastos. E aí os osteoclastos nesse caso aí, vão retirar a matriz. Então, a desordem ou desequilíbrio, vamos dizer assim, né, entre osteoblastos e osteoclastos pode causar a osteoporose. Tranquilo? Tranquilo. Vamos adiante. Aí, ó, sistema digestório, tá? Então, ó, boca, digestão mecânica, dentes, variações de dentes, sabe? Cada dente tem uma função específica. As glândulas salivares que servem para umidificar, né? E nessas glândulas salivares também é liberado o quê? A primeira enzima, chamada pitialina ou amilase salivar, que quebra o amido em maltose, ok? Depois desceu o esôfago, chegou no estômago. Lá no estômago nós temos o suco, tá? Gástrico, aonde tu tem o ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico vai deixar lá o pH em torno de 2,5 a 3,5. Então, o que que tem lá? Nós temos a pepsina, que quebra proteínas, né, em peptídeos ou até mesmo diretamente aminoácidos. Chegou no intestino, ou seja, na primeira parte do intestino delgado, chamado duodeno. Lá no duodeno tá chegando o bolo alimentar que veio do estômago, tá entrando a bile que vem do fígado. Lembra? A bile não tem sais biliares. E tá chegando o suco pancreático, ok? E aí tu tem o quê? Tu tem a mistura nesse, vamos dizer assim, nesse alimento. Então, olha aqui, ó. Fígado produz a bile, emulsificante, emulsificação de gorduras, aí se dá aí, né? E aí na vesícula biliar fica armazenado. Aí, quando eu falo de suco pancreático, aí eu tenho a digestão pancreática, olha lá, ó. Então eu vou ter, né, a amilase pancreática quebrando o amido, a tripsina quebrando proteínas, as nucleases quebrando os ácidos nucleicos e as lipases quebrando os lipídios. Tá? E depois, ao longo do intestino, né, jejúnio e ilho, tá? Além de absorver nutrientes, eles também vão produzir um suco chamado de suco entérico. E nesse suco entérico nós também temos com pH alto, né, 8, porque olha lá, ó, foi jogado ali, ó, bicarbonato, né, junto com o suco pancreático. Tu tem as peptidases, né, que quebram os peptídeos, a maltase quebra a maltose, a lactase quebra a lactose, para aqueles que têm, vimos ontem, né? E a sacarase, que quebra a sacarose, tá? Olha aqui os hormônios, lembra desses hormônios? Gastrina, estimula quem? O ácido clorídrico no estômago a ser liberado. A secretina, que estimula o pâncreas a liberar o bicarbonato, né? E a produção da bile. E a colicistoquinina, né? Liberação de enzimas pancreáticas e bile.
Lembravam disso? Se não lembravam, estão lembrando agora. Sistema respiratório. Vamos lá, tá? Então, ó, cavidades nasais, né? Aonde eu vou ter pelos, eu vou ter cílios, eu vou ter muco, eu vou ter um ambiente altamente vascularizado para o aquecimento do ar, tá? Depois, faringe, que é comum ao sistema digestório, serve como condução, lembra? Serve como condução aí, tá? Depois eu tenho a laringe, que para nós é extremamente importante para fazer o que eu estou fazendo aqui, falar, né? Cordas vocais, tá? Aonde também na extremidade fica a epiglote. Depois traqueia, né? Onde tem os anéis que faz, lembra aquele equilíbrio, né? Aquele equilíbrio bonitão, né? Para não deixar colabar, colar. Brônquios, que vai ser condução, aí já entrando nos pulmões, né? Os bronquíolos, que são ramificações, e lá no final os alvéolos pulmonares que estão aqui, ó. Tá? E lá nos alvéolos pulmonares acontece um fenômeno extremamente importante, que é o quê? As trocas gasosas, também conhecida popularmente como hematose. Ah, não esquece que aqui é difusão simples, do mais para o menos e assim, tá? Os pulmões são os dois órgãos. Pulmão direito é maior que o esquerdo devido à posição do coração, né? E aí tu tem os mecanismos de ventilação, né? Então, quando há inspiração, a contração do diafragma, a contração na nas músculos intercostais, a caixa torácica se expande, diminui a pressão interna. Quando há a expiração, então, tu tem o relaxamento dos músculos intercostais, o relaxamento do diafragma, tu tem a diminuição da caixa torácica e tu tem um aumento da pressão interna. Alguma novidade aqui? Sim ou não? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Ó, sistema cardiocirculatório, né? Esse aqui também, né? Pode ser que apareça. Então, ó, transporte de O2, porque está relacionado com sangue, né? E de CO2, composto, ó, pelo coração, no nosso caso, quatro cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Não esquece, do lado esquerdo, ó, é o meu esquerdo, né? Do lado esquerdo do coração, somente sangue arterial. Do lado direito do coração, somente sangue venoso. Não esquece que nós temos entre, né, o átrio direito e o ventrículo direito, tu tem a tricúspide. E entre, né, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tu tem a válvula bicúspide, ou também chamada de mitral. Não esquece que nessa regiãozinha aqui, ó, no átrio direito, tu tem uma estrutura chamada de nódulo sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural, ok? E esse marca-passo natural é importante para fazer com que aconteça a sístole, que é a contração, e a diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Quando tu vê uma pressão, ou quando tu vê, não, né? Quando tu afere uma pressão, te dá, 12 por 8. O que que é? Ó? Olha para minha mão. 12, sístole. Ah, 8, diástole. Ah, então é a força que teu coração está fazendo, ou teus vasos, né, estão sofrendo para o coração fazer o quê? Ah, fazer a sístole, que é a maior, né, que tem mais força, porque empurra o sangue, e quando ele abre, quando ele, vamos dizer assim, suga o sangue. Tá? É isso, o 12 por 8, o 16 por 10 e assim por diante. Tá? Então, ó, não esquece das veias, as veias do pescoço para baixo, né? Todas elas têm o quê? Têm estruturas que facilitam a volta do sangue, chamado de valvas. As artérias não. As artérias, elas têm o quê? São mais espessas, tá? Para suportar a pressão que vem do coração. E aonde acontecem as trocas são os famosos capilares sanguíneos, que têm só uma camadinha. Tranquilo, né? Aqui também é de boas. Ó, sistema urinário, né? Então, funções, olha lá, ó, controlar o volume de composição do sangue, então está relacionado inclusive com a pressão, né? Auxiliar a manutenção da pressão e do pH, ó, ok? Armazena, né? E elimina a urina, ou, né? Também vai ter outras funções, como regulação osmótica, ok? Transporta não só a urina, mas transporta o que? Hormônios, transporta nutrientes, transporta excreta e assim, pode passar aí quase a noite toda.
Sistema excretor, ó, elimina as impurezas, produz, armazena urina, substâncias tóxicas. Lembra, ó? Amônia, ureia, ácido úrico. Mais tóxica, intermediária, ácido úrico menos tóxica. Sendo menos tóxica, ela também se dilui menos. Então, a amônia é mais diluída e o ácido úrico é, vamos dizer assim, praticamente quase insolúvel em água, tá? Todas essas três excretas, elas se originam da decomposição, da quebra, não esquece, da quebra de proteínas, tá? Ó, o sistema urinário também é responsável por transportar, né, as substâncias, os rins, né, que vão fazer então o quê? Né? Vão fazer a filtração, a reabsorção e a secreção. Aonde? Nos néfrons, tá? Glomérulo, então, glomérulo e cápsula, filtração. Túbulos contorcidos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a reabsorção e secreção. E não, e lá o túbulo coletor, tu tem a urina formada. O ADH atua aí, né? O hormônio antidiurético vai atuar aí, tá? Então, ó, regula níveis iônicos, controlar pH, volume e pressão, produzir hormônios, né? Também excreta de substâncias. Tá? Então, ó, rins, uretere só conduz, bexiga armazena e a uretra leva lá até o meio externo. Não esquece que a uretra masculina, ela apresenta duas funções, reprodução e excreta, a uretra feminina somente excreção. Aparelho reprodutor feminino, né? Então, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui a que a gente viu ontem, né? A ovogênese, ok? Aí eu tenho o útero, né? Então, eu tenho o corpo do útero, eu tenho a tuba uterina, eu tenho as fímbrias e eu tenho os ovários. Nos ovários, a gente tem todo aquele, ó, folículo primordial, folículo primário, folículo secundário. Ele está sofrendo ação de hormônios aqui, ó, até chegar ao ápice lá de FSH, que acontece o quê? A ovulação do ovócito 2. Se caso aconteça a fecundação, lembra? Aí ele termina a meiose 2. Se caso não aconteça, ele não vai dar em nada. Olha aqui, ó, a zona pelúcida, corona radiata, tudo que caiu na prova ano passado. Ok? Aí o endométrio, olha o endométrio como é altamente vascularizado, para justamente, caso haja fecundação, então vamos dizer assim, né? O bonitinho lá, o bonitinho, no caso, né? A gástrula, né? A parte de gástrula faça então a implantação e aí daí comece aquela associação dos tecidos para a formação da placenta e aí já começa os primeiros sinais de gravidez. Coisa linda, maravilhosa. Ah, sistema reprodutor masculino, né? Então testículos, dentro dos testículos, lembra? Nós temos os túbulos seminíferos, que é realmente lá onde são produzidos, então, os espermatozoides. O armazenamento fica aqui, ó, no epidídimo, né? Através desse epidídimo, nós temos o ducto deferente, e é deferente mesmo, né? Aí eu vou ter o quê? Tchan, 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 tchan. Eu vou ter a próstata. Além das vesículas seminais. Então, a próstata aqui, né, e a vesícula seminal, produzindo secreções para que lubrificar, né, a uretra para conseguir se proteger. Lembra daquela acidez lá da vagina? Então, aqui vão estar todas essas secreções juntamente depois com as glândulas bulbouretrais. Então, eu tenho o sêmen. O sêmen nada mais é que os espermatozoides. Eu tenho também, como é que se diz? A secreção da próstata, secreção prostática e a secreção seminal, tá? Tudo isso junto forma então, tchan, tchan, né, o sêmen. Bom, aí, ó, Elton, e se o cara fizer a vasectomia, ele corta aqui, ó. Ele deixa de produzir espermatozoide? Não, ele não deixa de produzir espermatozoide. Então vai estourar lá os testículos dele? Não, não vai estourar. O próprio corpo vai fazer a destruição, né, desses espermatozoides que estão em excesso, que não são liberados, ok? Lembra da formação do espermatozoide? Acrossoma, né? Complexo de Golgi. Já aqui nessa região, olha as mitocôndrias onde estão. Aqui nessa extremidade estaria quem? Os centríolos para produzir o quê? Flagelo. Como é um eucarioto, então o flagelo se origina de centríolos. Isso aqui a gente chama de peça intermediária. E aqui o controle, né? Somente o controle do LH, do FSH e da produção do testículo, né, para formar então a testosterona aí e, consequentemente, os novos espermatozoides. De boas, né? Sim ou não? Sim, Sim. Quer trocar um carro por uma ilha paradisíaca?
Não. Não. Tu ri, né? Ali, ó. Ó, regras de nomenclatura, né? Então tu sabe, né? Taxonomia, tá? Ainda tirei, ó, descomplica. Então nós temos os domínios, né? Ah, olha só, tu tem os reinos, três domínios, né? Domínio Arquea, domínio Procária e domínio Eucária, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembra quem é que fez isso aqui? Linneu. Tá aqui, ó, Carvão Linné. Ah, sistema Nature. Ok? Então não esquece que a nomenclatura científica pode aparecer na tua prova para te perguntar quantas espécies tem ou quantas populações tem. Aí é o Homo sapiens, é Homo isso, é Homo aquilo. Tu vai ver que uma galera vai errar. Porque vai entender, ah, é tudo Homo. Ah, então é tudo a mesma população. Não, não é. Porque lembra, tudo isso aqui é o nome científico. Ok? E aí nós temos aqui, lembra, olha aqui, ó, a relação filogenética, tá? Os cladogramas, tá? Então, olha lá, ó, um grupo monofilético, um grupo, olha ali, ó, polifilético quando eles estão muito distantes, tá? E um grupo parafilético quando todos estão incluídos, tá? Isso aí não, óbvio, né, que o Enem não vai cair isso aí. Para o URGS depois a gente conversa com calma, tá? Ó, o reficofage, não esquece, tá? Bom, vírus, né? Algumas características gerais. Então, ó, há celulares, né? Material genético pode sofrer muitas mutações, não possuem metabolismo próprio e são parasitas intracelulares obrigatórios. Aqui o que que eu tenho? A reprodução, só consegue se reproduzir na célula hospedeira, duplicação do material genético viral, síntese de proteínas do capsídeo, porque não tem célula, e formação de novos vírus. Mecanismo de infecção, olha lá, ó, adsorção, fixação na membrana ou parede celular da célula hospedeira. E aí ele injeta o material genético. Penetração, uso de enzimas para enfraquecer a parede. A injeção, introdução do material genético. Ok? Ciclo de reprodução, lítico, rompe a célula, lembra? Lisogênico, apenas incorpora o material viral na célula hospedeira. Tá? Bactérias, reino Monera. Tá? Então, DNA circular, ausência de núcleo composta sempre por uma única célula. Parede celular, lembra? Inclusive aqui de peptidoglicanos, tá? Ó, vamos pegar aqui dois grupos, ó, as arqueobactérias e as eubactérias, né? Então, ó, procariontes, parede celular, alguns podem apresentar cápsula, membrana plasmática todos, fímbrias, não é cílios, lembra? Flagelos, que não se originam de centríolos, porque não tem, só tem um ribossomo. Podem apresentar plasmídios, citoplasma, né? Pilis de aderência, nucleóide, não é núcleo, tá? É a região onde fica o material genético. Aqui, ó, isso aqui seria um nucleóide, onde está o material genético, tá? Membrana celular, algumas podem apresentar esporos, né? E os ribossomos, única organela. Reprodução, assexuada, bipartição, esporulação. E assexuada, lembra, ó, conjugação, transformação e transdução. Tá? Conjugação, quando dou o material genético. Transformação, quando absorve. Quando, por exemplo, um vírus injeta lá um material genético. E transdução, quando absorve aquele material genético. Tá? As estruturas, menos importante. Aqui, ó. Importância, ó, utilizada na produção de vacinas, antibióticos, hormônios, olha a insulina, né? Iogurtes. Despoluição de ambientes, biorremediação e atuam na decomposição. Tá? Isso é fundamental. Nutrição, ó, autótrofas, então podem fazer fotossíntese e quimiossíntese, e heterótrofas, respiração celular e fermentação. Metabolismo, né? Aeróbicas, né? Micro e aerófilas, aerófilas facultativas, anaeróbicas facultativas, né? Anaeróbicas não restritas e anaeróbicas restritas. Olha aí, reino protista, né? Então, ó, protozoários, lembra? Ó, eucariontes unicelulares ou pluri, falando de um reino como um todo, né? Beleza, vamos aqui. Ó, vida livre, os protozoários, né? Então podem ser patogênicos ou não. Aqui nos protozoários todos são unicelulares. Então aqui é ameba, né? Unicelular, paramécio, etc. Tá? E aqui as algas, né? Autótrofas fazem fotossíntese. Peguei um exemplo, peguei não, né? O cara colocou aqui um exemplo de atomácea, eu escolhi justamente por causa das diatomáceas, né? Então, unicelulares com carapaças, lembra aquelas que se encaixam, né? E aí tu vai ter, ó, algumas silicosas, pirrófitas, olha lá, ó, coloração, avermelhada, amensalismo,
tá? Euglenofitas, crisófitas e assim por diante. A reprodução deles, lembra, ó, pode ser por conjugação assexuada, troca de material genético, tá? E a assexuada por bipartição, fragmentação, esporulação, tá? Lembra que tem os esporozoários, inclusive, flagelados, né? Eu vou ter ciliados, ameboides e esporozoários. Reino fungi, ah, então, ó, características gerais, né? Eucariontes, heterotróficos, todos não fazem fotossíntese, são os principais decompositores. Podem ter indivíduos, né, uni e pluricelulares, os uni, inclusive, são chamados de leveduras, ó, não formam tecidos verdadeiros, assim como essas algas pluricelulares também não formam. Aqui elas formam talos, aqui eles vão formar, lembra, corpo de frutificação ou um micélio, tá? A maioria terrestre, embora possa existir outras. Deixa eu ver aqui. Eu quero falar aqui, ó, dos. Cadê? Olha aqui, ó. Hifas longas, cenocíticas e septadas, o micélio, ó, conjunto com hifas, a parede celular de quitina, glicogênio como reserva, digestão extracelular. Lembra? Eles liberam a enzima fora do corpo, digerem aquilo que eles querem, depois eles absorvem. Os basidiomicetos, que são os cogumelos, olha lá, ó, alucinógenos, champignon comestível, ó e leveduras, trufas, alucinógenos, ó, o LSD, tá? Drogas podem ser retiradas daí também. Aqui um outro grupo, nesse caso aqui, os ascomicotas, tá? As plantinhas que eu sei que vocês adoram, então briófitas, né, são avasculares, vivem em locais úmidos, não possuem raízes caules verdadeiros, tá? Que tá isso aqui? Pteridófitas são as primeiras vasculares, tem um tamanho maior, já tem raízes, caules verdadeiros. Não esquece que aqui, né, o caule ele é subterrâneo do tipo rizoma, tá? Gimnospermas são as primeiras a produzirem o que? Tubo polínico e semente, tá? A única polinização aqui é o quê? A única polinização é o vento, é a anemófila, tá? Por isso que não tem flores, não tem atrativo. E as angiospermas, né? Tu sabe, né? Então a gente vai ter o quê? Plantas vascularizadas, mais complexas, uma grande variedade, vai apresentar flores e frutos. Não esquece que a flor é o órgão reprodutivo. Tá? O fruto, ele se origina de um ovário desenvolvido, o embrião do óvulo fecundado. Hum? Os tecidos, né, meristemáticos, tecidos de crescimento, né? Então, meristema primário, lembra? Extremidades, meristemas secundários lateralmente, né? Então, os primários, ó, vão originar protoderme, procâmbio e meristema fundamental, tá? E os secundários, né, vão originar o felogênio e o câmbio vascular, tá? Então, a protoderme, revestimento, né? E olha ali, ó, a epiderme e a periderme, o procâmbio, xilema primário e secundário, lembra? Lenho, xilema, líbero e floema. Então eu vou ter xilema sempre mais interno na planta, independente seja mono ou dicotiledônea, e o floema sempre mais externo. Lembra do cinturamento como é que é? Cinturamento de Casperi, né? Então, que é aquilo que a gente corta o vegetal ao redor, pode ser para segurar açúcar, pode ser para matar o vegetal, tá? Depois, ó, preenchimentos parênquimas clorofiliano ou fotossintético, aquífero armazena água, cactáceas, aerífero em plantas aquáticas para flutuabilidade, amilífero em locais onde armazena amido, por exemplo, raízes e caules. Né? Colênquima tecido vivo auxilia na sustentação, esclerênquima tecido morto tem lignina na formação. Palma, 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 pé, roda, 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 estereoma conjunto é. Então o conjunto de colênquima e esclerênquima, a gente tem um conjunto então de sustentação. Um é vivo, colênquima, o outro é morto, tá? Aqui ainda, ó, o suber, só para te lembrar, que é daí que sai a rolha, né? Então o suber que é a famosa, entre aspas, casca verdadeira, ok? Os invertebrados, então, poríferos, né? Te preocupa sempre com as questões ambientais, tá? As questões ambientais são filtradores, são bioindicadores ambientais, esses carinhas aí. Então, ó, poríferos.
Não esquece, né, que eles estão associados, né, do fundo do mar, né, reprodução, são assimétricos, não possuem tecidos, tá? Os quinidários podem ser livres ou fixos. Aqui tu tem a barreira de corais, né? Lembra? Então, a acidificação dos rios vai fazer a decomposição deles, o aquecimento das águas vai fazer o embranquecimento, ou seja, vai morrer as algas que ficam associadas em simbiose aos corais, tá? Plateumintos, né? Tu sabe que vai ter vermes. Amanhã a gente conversa sobre as doenças de todos, tá? Corpos achatado, né? São os primeiros triblásticos. Aqui é diblástico, aqui não entra nem na classificação porque não formam tecidos verdadeiros, por isso são chamados de parazoários, tá? Corpo achatado, ok? Então, ó, depois eu tenho os nemateumintos, né? Que são corpos cilíndricos. Também temos vermes, também temos animais de vida livre, tá? Triblásticos são os primeiros triblásticos pseudocelomados, depois os anelídeos, triblásticos celomados, tá? Não esquece a importância das minhocas no ambiente, produção de humus, a abertura de canais para entrar oxigênio, para entrar água. Lá embaixo, ó, eu tenho os artrópodes, tá? Os artrópodes eu tenho, lembra cinco classes, classe dos insetos, classe dos crustáceos, classe dos aracnídeos, quilópodes e diplópodes, tá? Então tem que lembrar da respiração de cada um, tem que lembrar principalmente da excreção de cada um. Vou te lembrar, insetos excretam por túbulos de Malpighi, tá? Crustáceos excretam por glândulas antenais ou glândulas verdes, tá? Artrópodes nada, aracnídeos excretam por glândulas coxais e quilópodes e diplópodes igual dos insetos. Ok? Tranquilo? Depois, ó, os miriápodes, né, que são os quilópodes aqui, lacraias, podem apresentar peçonha, então estruturas inoculantes. E aí os moluscos, né, aonde eu tenho, né, uma grande diversidade, animais filtradores, alguns nadam livremente, outros rastejam, né? Tu vai ter conchas internas, externas e alguns com ausências de concha, tá? Tem a rádula aqui, né, nos gastrópodes. Tu tem os cefalópodes, onde o pé é adaptado aos tentáculos. E aí depois, né, tu vai ter também os bivalves, que são os filtradores, produção de pérola, não esquece do manto, tá? E também são bioindicadores, no caso aí os bivalves por serem, como é que se diz? Por serem filtradores. Equinodermos são os primeiros deuterostômios, tá? Também filtradores, também são bioindicadores. E aí depois a gente chega nos cordados, tá? Peixes, né? Dois tipos, cartilaginosos e ossos. Tem que lembrar das diferenças, né? O que que eu tenho de diferença aqui? Eu tenho, neste caso aqui, né, os cartilaginosos e ossos, o tipo de reprodução é diferente, o tipo de estrutura óssea é diferente, o opérculo, a presença do opérculo ou não, a tiflossole, lembra que é o intestino dos tubarões, a dentição é diferente, a boca, o local da boca, tá? As diferenças, a bexiga nadatória dos peixes ósseos. Depois a gente tem os anfíbios, né, que são os primeiros terrestres, mas ainda com dependência da água para reprodução, tá? Tem metamorfose, depois os répteis, aí sim, né? Eles são aqueles caras extremamente adaptados ao ambiente terrestre, fecundação interna, ovo com casca, né? Presença do alantoide no ovo, são aminiotas, então quem é amniota? Répteis, aves e mamíferos. Então, peixes e anfíbios não são amniotas, ou seja, não tem âmnio. O ovo, então, por isso que resseca muito facilmente, morre. Ah, aqui o desenvolvimento é direto, a respiração é pulmonar eficiente. Aqui nos anfíbios, né? A pele é úmida, porque é para facilitar também a respiração tegumentar, embora também tenha respiração pulmonar. Aves, né? Corpo todo adaptado ao voo. Claro que vai depender. O bico, a gente, né? Já falei para vocês, depende da alimentação. As penas, o tipo de pena vai depender se é uma ave terrestre ou uma ave aquática. Vai ter glândula uropigiana ou não, aquela do óleo para impermeabilizar ou não, tá? E aí os mamíferos, né? Então nós temos três grupos bem distintos, né? Os prototérios, os metatérios e os eutérios. Ou seja, né? Aqueles que põem ovos, aqueles que têm marsúpio e aqueles que têm placenta e cordão umbilical.
tá? Mas não esquece, todos mamam, tendo a glândula mamária ou não, tá? Reprodução. Aí coloquei aqui, ó, só para a gente comparar a reprodução sexuada da assexuada, ó. Ocorre pela fusão dos gametas, né? Permite variabilidade genética, rito, ó, com grande gasto energético, e inclusive briga, né? Pela parceira, reprodução lenta. Reprodução assexuada, ó, baixo gasto energético, né? Sem participação de gametas, sem mistura de genes, baixa variabilidade genética, tá? Aqui alguns exemplos que vai aparecer aqui no outro, tá? Ah, aqui embaixo, olha aqui, ó. Ó, lembra aqui que é ovolíparos? Olha ali, ó. A fecundação e desenvolvimento externo. Ovíparos, fecundação interna e desenvolvimento externo, tá? Ou seja, postura de ovos. Ovovíparos, com fecundação e desenvolvimento interno, mas sem, lembra? Sem nutrição da mãe. E os vivíparos, olha ali, ó, fecundação e desenvolvimento interno com troca de nutrientes entre filhote e mãe, né? E aí que conjugação. Aqui alguns exemplos de divisão assexuada que eu coloquei aqui, ó. Então, ó, a cisciparidade, a laceração ou esquizogênese, tá? A esporulação ou divisão múltipla lá dos protozoários. Hoje falamos, né? De manhã, malária. Lembra? A esporulação, gemulação. Ah, lembra que a gêmula ela não se desprende, o brotamento sim, tá? A estrobilização lá dos quinidários, alternância de gerações, ok? E aqui sim, ó, o brotamento, aí sim. Ah, e aqui a regeneração. Depois, as sexuadas, ó, a partenogênese, ai, 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 carrapato não tem pai. Tá? Ó, a pedogênese, ó, é uma partenogênese a partir de óvulos produzidos por larvas não adultas, tá? Então, lembra? O miracídio que se transforma numa larva cercária é um tipo de pedogênese. Ó, neutenia, larvas de macho e fêmeas tornam-se maduras antes de atingirem a fase adulta. E aí acontece a fecundação. Ah, lembra aquele que eu falei para vocês do axolote? Inclusive a cor, tu consegue identificar quem é por neotenia ou quem é por reprodução normal, tá? A metagênese, ou alternância de gerações. Olha, a poliembrionia é diferente de poliovulação. Poliovulação é quando a gente produz os gêmeos mais de um óvulo, né? Quando a gente produz gêmeos bivitelínicos. A poliembrionia, ou seja, vários embriões a partir de uma única fecundação, então eu tenho aí indivíduos sempre idênticos, tá? Mesmo sexo, inclusive. E a conjugação. Tranquilo aqui ou não? Tranquilo. Vamos lá. Origem da vida. Ah, acho que falta só a origem da vida. Eu não lembro o que mais que eu coloquei aqui. Acho que origem da vida e evolução, né? É, acho que é os últimos aqui. Vamos lá então, ó. Origem da vida. Vamos começar aqui, ó. Finalismo, fixismo, criacionismo, tá? Então não esquece que isso aqui para nós não é ciência. Pode aparecer alguma coisa? Até pode. Acho que o Enem não vai querer essa polêmica, não vai querer trazer essa polêmica para ele, tá? Mas beleza. Ah, ou seja, que prega o fixismo ou o criacionismo que não há mudança, não há alteração ao longo do tempo nos seres vivos, tá? Depois a gente tem a evolução, que prega o transformismo, ou seja, que os seres vivos sim modificam ao longo do tempo. Então, ó, Spallanzani, né? Vamos pegar aqui primeiro os da biogênese. Então, ó, um princípio vital, uma força vital, né? Geração espontânea, Aristóteles e Van Helmont. Tá? Então, o Helmont fez um experimento, né? E aonde colocava quem, Levinhan, que inclusive escreviam, né? Como eu falei já para vocês, escreviam receitas de como surgiu os novos seres vivos. Bom, aí vem a biogênese, é que todo ser vivo só se origina de outro ser vivo, ok? Spallanzani tentou comprovar, né, fazendo um caldo nutritivo, e a partir desse caldo nutritivo, então, ele fervia e verificava que não tinha micro-organismo. Aí os caras disseram, ó, mas tu tirou o princípio vital que era o ar. Red fez também a mesma coisa, só que aí ele colocou o quê? Colocou paninho, colocou tampa, os caras, ó, cortasse também o ar. Ou seja, o princípio vital. E aí vem aquele cara, né, que acho que está na hora de aparecer, que é Pasteur, tá? E fez o experimento pescoço de cisne, né? E esse pescoço de cisne ele entortou e deixou aberto.
E aí, né, ele verificou que não existia, então, micro-organismo, mesmo ele estando aberto. E com isso, ele é o cara que derruba a abiogênese, tá? E aí, quando ele quebrava, né, ele verificava que aparecia. Então, ele dizia que tinha partículas ou micropropágulos, essa é a expressão da época, micropropágulos, que, por exemplo, estavam no ar, que a gente sabe hoje que são os esporos, bactérias, etc, etc, né? Que estão no ar, e a partir disso, então, ele derrubou a teoria da abiogênese, tá? A hipótese heterotrófica, lembra o surgimento do primeiro ser vivo, né? Não esquece que os coacervados não são os primeiros seres vivos. Então, ó, eles eram heterotróficos anaeróbicos, faziam fermentação, liberavam CO2, tá? Surgiram os primeiros autotróficos anaeróbicos, faziam fotossíntese, que aí então tiravam CO2 e liberavam oxigênio. E aí surgiram os primeiros heterotróficos aeróbicos. Qual é a treta aqui? A treta é que, por exemplo, os caras entendiam que neste caso não teria, vamos dizer assim, alimento para todo mundo, tá? E aí então surgiu a hipótese autotrófica, onde o primeiro ser vivo seria um autotrófico anaeróbico, fazendo quimiossíntese, ou os quimiolítio-sintetizantes. Aí depois o que acontece? Ele produzia seu próprio alimento. Surgiram os primeiros heterotróficos anaeróbicos que faziam fermentação. Tá? Ou seja, né? Esses caras produziam alimento e serviam de alimento para esses caras aqui. Aí esses caras fermentavam, liberavam CO2. Aí surgiam esses caras aqui, que faziam, tiravam CO2 e liberavam oxigênio, que surgiram esses caras aqui. E aí a teoria de Oparin, Haldane, Miller, tá? Aí o que que eu tenho? Terra primitiva. Água, amônia, hidrogênio. Não tem esse CO2 aqui, só para te lembrar, tá? CO2 vai aparecer depois, tá? O CH4 e o nitrogênio. Ok? Metano. Então é o que eu tinha lá, tá? Na época, esse nitrogênio aqui também não tem. Radiação solares, né? Grandes choques altas temperaturas, e aí então começou o resfriamento da Terra, e a partir desse resfriamento da Terra surgiram os primeiros aminoácidos que ficaram envolvidos por uma película de água, né? E aí se deu esse nome, né? Coacervado, ou seja, reunião, né? Coacervar quer dizer reunir, agrupar, né? E esse agrupamento nada mais é, né? Do que essas primeiras moléculas que se organizaram para depois aí sim formar os primeiros seres vivos. Ok? Evolução, né? Então, ó, Lamarckismo, teoria transformista. Nessa teoria transformista, o que que eu tenho, ó? Eu tenho teoria da evolução, né? Então, aí é o primeiro a questionar, ou não questionar, mas, né, vamos dizer assim, a bater literalmente de frente com o que com o que se predominava na época. O que que se predominava na época? Se predominava que não existia evolução. Então, ó, ele diz que o papel do meio ambiente estimula a mudança nos seres vivos, tá? Mecanismos evolutivos, ele entendia que era a lei do uso e desuso, então tudo que eu uso, né, provoca um desenvolvimento, tudo que eu não uso atrofia, tá? Então essas leis, ó, da teoria evolucionista Lamarck não foram aceitas, mas estimularam, né, outros cientistas a começar a questionar, né, a nossa evolução. E o grande problema, né, da teoria dele, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, em parte, não para tudo, mas é verdadeiro, a lei da transmissão das características. Então, ele dizia que tudo aquilo que eu tenho, ou que eu desenvolvo, eu transmito, ou que eu perco, inclusive, né? Já Darwin, olha lá, ó, teoria variacional, aí vem a palavra variabilidade, não a palavra, né, mas vem a questão da variabilidade genética, que Darwin também não conseguia explicar, tá? A teoria evolucionista proposta por Darwin, ou seja, papel do meio ambiente, seleciona as características mais apropriadas para a sobrevivência, ok? Então, ó, mecanismos evolutivos, variabilidade populacional, seleção natural das formas mais aptas para o meio ambiente, sobrevivência e reprodução diferenciada, inclusive mais complexa, hereditariedade, origem comum dos seres vivos e especiação. Tá? Lembra das especiações? Olha aqui, ó. Mas vamos aqui fechar aqui primeiro, ó. Darwin não conseguiu explicar a origem da variabilidade, né? E hereditariedade dos mecanismos de especiação, ou seja, daquelas variações.
E aí a gente tem o neodarwinismo, né, ou teoria sintética da evolução, né, aonde aborda os pontos não explicados por Darwin. Ou seja, origem da variabilidade populacional, ação as mutações, as permutações, as recombinações, tá? E da hereditariedade, né, os princípios genéticos mendelianos, ok? Já a especiação, lembra, ó, formação de novas espécies, aqui duas, ó, alopátrica e simpátrica, depende de isolamento geográfico. Já a simpátrica, um isolamento reprodutivo sem isolamento geográfico, ou seja, na mesma região. Lembra que tem a peripátrica, quando aquele grupo se desloca daquele ambiente e vai viver em outro ambiente. Ah? E qual é que está faltando? Alopátrica, simpátrica e peripátrica. Qual é que está faltando? Que é aquela que acontece no mesmo ambiente, mas porque aí aconteceu uma mutação. Como é que é o nome dessa? Quero ver se vocês lembram. Ih, que rápido, achei que ia ter um demorar. Asimpátrica, isso aí. Asimpátrica, boa, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho então essas estruturas, tá? A simpátrica nada, para. A parapátrica, isso. A simpátrica tá aqui, ó. Tá? Bom, aí o que que eu tenho? Lembra que eu tenho os tipos de seleção natural? Lembra ou não? Os tipos de seleção natural, quais são os tipos de seleção natural que nós temos? Vamos lá. Tenho três tipos, lembra? Uma favorece para um lado, que a gente chama de direcional, lembra disso? Outra que eu favoreço o quê? Os fenótipos, né, intermediários. Então, a direcional vai favorecer uma extremidade ou outra. Direcional, vai para uma direção ou favorece outra, tá? Depois eu tenho a estabilizadora, lembra? A estabilizadora são os fenótipos intermediários. E depois eu tenho um que é uma palavra que parece um palavrão, tá? Que favorece as duas extremidades e diminui esse fenótipo intermediário. Qual é o nome dessa? Vamos ver agora. A disruptiva. É isso aí. Foi, hein? Hã? Que loucura, hein? E aí, sobrou amanhã, ou faltou amanhã? Faltou amanhã. Amanhã nós vemos, então, genética, biotech, doenças, ecologia e bioenergética. Ok, meus queridos?